Bem, pessoal, nessa aula vamos abordar então os procedimentos de trabalho, tá ok? Essa aula também vai ser uma aula bem sucinta, porque a questão de procedimentos de trabalho está relacionada muito ao ambiente onde você trabalha. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que cada instituição, cada empresa, cada comércio, indústria, cada local de trabalho tem procedimentos específicos relacionados à sua rotina de trabalho, às possibilidades, quantidade de funcionário, tá? Mas a gente vai dar uma abordada rapidamente sobre as sugestões aqui de rotinas de trabalho em instalações elétricas. Se você não tem uma, você pode criar algumas rotinas de trabalho aí para poder deixar o ambiente mais seguro, mais organizado e mais planejado. Tá ok? Então, o objetivo é definir procedimentos básicos de execução de atividades de trabalho em instalações elétricas. A desenholização da instalação elétrica, a gente já falou a respeito disso, é um ponto primordial com relação a intervenções na instalação elétrica, né, que ele está lá na parte de medidas de controle. Existe um documento que é sugerido aqui que seja criado, que é o PES, Pedido de Execução de Serviço. O que é isso? Está mais relacionado a locais onde você vai fazer um desligamento e ele vai interferir na rotina de trabalho das pessoas. Na verdade, sim, quase, quase todos, né, vamos assim dizer. Mas isso é muito comum já a gente ter um procedimento, por exemplo, de desenerização de um setor. E o procedimento ele sugere que seja feito? Ele sugere que seja feita uma comunicação, seja conversado com as áreas a respeito dos impactos, a quantidade de horas que vai ter de desligamento, quais são os serviços que vão ser afetados, fazer uma comunicação prévia para as áreas, para os setores. Aí, com relação a planejamento, planejar as atividades que vão ser feitas, fazer uma PR, né, para poder analisar os riscos. Você também tem um planejamento com relação a ferramentas e recursos que você vai precisar para a atividade. Nada mais é do que você planejar antes de iniciar qualquer atividade em instalações elétricas que demandem um desligamento. Então, quem trabalha em instalação elétrica sabe que trabalha como fornecedor de serviço e tem os clientes internos, então esses clientes eles têm que ser consultados com relação ao desligamento. Ok? Então, do ponto de vista da NR10, a nossa maior preocupação é o quê? É a segurança. Então, o procedimento, o planejamento, ele está relacionado a você ter planejado a quantidade de horas que vão ser precisas para poder executar o serviço, o tempo que você vai ter de preparo, o tempo que você vai ter de serviço, como vai ser a etapa de religamento, os testes, tudo isso aí planejado, porque você evita que falte alguma coisa no decorrer do serviço ou que você esqueça de algo e isso acabe prejudicando. Então, uma programação ela vai ter lá data, hora prevista, início, fim do serviço, descrição da atividade, nome do responsável. Então, assim, quando você for fazer alguma atividade, as pessoas que vão ser impactadas pela atividade, elas também devem ser consultadas e aí tem uma autorização, vamos assim dizer, né? Em algumas situações é só uma comunicação mesmo, e a pessoa se planeja para o desligamento. Em outras, quando envolve produção, por exemplo, precisa de uma aprovação do setor produtivo, porque eles têm lá um planejamento de entrega de produção, etc. E tal, tá bom? Então, não dá para a gente generalizar aqui que isso deve ser feito em toda a instalação, porque as empresas já têm o seu próprio planejamento com relação a atividades. Algumas coisas que são interessantes aqui desse capítulo da NR10, eu acho muito interessante, é a questão das inspeções, tá bom? Ele fala a respeito de você criar inspeções para poder verificar os materiais, as ferramentas, as instalações, isso aí é muito importante. Então, se você tiver um sistema de planejamento de manutenção, de controle de manutenção, você consegue incluir esses planejamentos no próprio software, no próprio programa de manutenção, que seriam o quê? Inspeções das instalações, dos equipamentos, ferramenta, validade de EPI, EPCs, testes, né, que você trabalha com eletricidade. Os EPIs, para trabalho com eletricidade, eles têm que ser laudados, né, anualmente tem que ser feito um laudo para saber se eles estão com a resistividade ainda
dentro das normas estabelecidas, né? Então tem que fazer teste de resistividade nos equipamentos. Então esse tipo de situação, ele deve sim ser planejado e ser cumprido uma rotina de inspeção. Fora isso, as inspeções nas instalações, teste de corrente, para saber se aumentou a demanda de energia elétrica, se tem algum ponto de aquecimento, porque aí entra as termografias e tal. Então, essa parte de inspeções ela é muito interessante. Aí na apostila vai ter mais detalhado a respeito dos tipos de inspeções que você pode estabelecer na sua empresa, se não tem nada. É interessante que você possa ler e fazer montar um planejamento de uma rotina, né, de inspeções. Aí tem algumas sugestões para inspeção, você pode depois ler com mais calma, tá ok? Então é necessário que os serviços de instalações elétricas eles sejam procedimentados, tá? Isso aí, claro, a gente serviços rotineiros, por exemplo, a gente não tem esse costume de procedimentar ele, mas serviços esporádicos e de alto risco, sim, tá bom? Ele tem que ser procedimentado. De qualquer forma, no prontuário das instalações, a gente vai falar sobre ele na aula sobre documentações, você vai ter que ter lá as ordens de serviço e os procedimentos de serviços da sua rotina de trabalho. A norma obriga que você tenha essas informações lá, porque o eletricista que entra novo, ele não necessariamente precisaria de um outro para explicar para ele o que tem que ser feito. Ele, teoricamente, ele teria que consultar a documentação e saber o que tem que ser feito. Tá, ok? É uma espécie de padronização. Muito obrigado, pessoal.